Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo, de onde vocês estiverem e o horário que estiverem assistindo. Eu sou Vinícius Ribeiro, jornalista e pai do Léo, um menino autista. Estamos começando aqui o Neurodivergente. Estou aqui com minha companheira de bancada, Jeane Cavalli. Jeane, bom dia, tudo bem? Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Jeane, mãe do Heitor, uma criança autista de 8 anos, sou Relações Públicas e é um prazer estar aqui com vocês. Com você mais uma vez, Vi, e com a Ana Paula também nessa manhã. Estamos aqui com a Ana Paula Santana, ela é terapeuta ocupacional formada pela UFIM, e ela realizou pós em neurociência e reabilitação, também voltada para o TEA. Fez residência multiprofissional em reabilitação física e tem certificação internacional em integração sensorial de ARES pela USC. Atualmente é pediatra na clínica GTS. Ana Paula, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui para essa gravação, para esse episódio, onde a gente vai falar sobre terapia ocupacional. Então, eu queria que você desse uma saudação inicial para todos que estão nos assistindo. Bom, eu que agradeço pelo convite, é uma honra vir falar um pouquinho sobre a TO com vocês, né? Eu gosto muito de falar sobre e explicar, é sempre muito gratificante falar sobre a profissão e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Legal. Jane, você disse que ia ter algumas perguntas antes das perguntas que a gente programou, né? Você Sim, quer fazer a primeira, a inicial? eu quero sim. É até interessante, vou até contar uma história pessoal aqui, uma curiosidade minha. Quando eu estava para fazer faculdade, a minha cunhada vinha para mim e falava, ela é fisioterapeuta, nossa, Jane, você tem muita cara de TO, você precisa fazer terapia ocupacional. Imagina, nem eu imaginava o tanto que eu ia precisar da terapia ocupacional na minha vida futura, né? E naquela época eu fui estudar um pouco, porque eu nem imaginava o que era terapia ocupacional, né? Não tinha noção do que era isso. Fui estudar, achei super interessante, mas passou, fui para a área de comunicação, que era a área realmente que eu achava que tinha mais a ver comigo. E hoje em dia eu me pego pensando muito em fazer terapia ocupacional, porque é uma coisa que me intriga demais, inclusive quando a gente pensa nessa questão da integração sensorial. Eu acho incrível como o nosso corpo reage, né, às sensações e tudo. Lógico que a Ana vai falar com mais propriedade sobre esse tema um pouco mais para frente, mas assim, até para a gente começar do começo, né, não querendo ser redundante, mas assim, explica para quem está assistindo a gente, Ana, o que é a terapia ocupacional em si e como que ela pode atuar e beneficiar quem está entrando nesse mundo do autismo. Sim, sim. Bom, a terapia ocupacional, eu acho sempre importante trazer que ela é uma graduação, tá? A gente sabe que hoje em dia tem tido muitas pós-graduações em terapia ocupacional, mas não são validadas, porque é uma graduação de 4 anos, né? Então tem uma faculdade de terapia ocupacional e nós realizamos aí um trabalho voltado para o desempenho ocupacional. Então, quando nós pensamos em terapia ocupacional, né, nós pensamos em desempenho ocupacional, nós trabalhamos a ocupação humana. Como aquele indivíduo desempenha suas ocupações do dia a dia. Quais são as nossas ocupações? Nos vestir, nos alimentar, trabalhar, dirigir, fazer um mercado, gerenciar um dinheiro, né? Então, tudo isso envolve as nossas atividades de vida diária, o nosso desempenho ocupacional. Quando a gente pensa no transtorno do espectro autista, a gente pensa o quanto essa criança, esse indivíduo, tem impacto na realização das suas atividades de vida diária, né? Então, como são realizadas as suas atividades de vida diária? Como que é o banho? O banho precisa de muito auxílio físico, auxílio verbal, como que é o corte de cabelo, como que é o gerenciamento da organização dos seus materiais, como que é o seu vestir. E aí, quando a gente trata da criança, na infância, a gente pensa que a principal área de ocupação, a principal ocupação de uma criança é o brincar, né? E uma criança que brinca se desenvolve. Então, como que é o brincar dessa criança que está dentro do espectro, né? Ela é uma criança que brinca, a gente fala brincar funcional, mas o brincar já tem a sua funcionalidade, né? Então, é uma criança que consegue
brincar com vários brinquedos, ter uma ampliação desse repertório de escolhas. Quando é apresentado um brinquedo, ela consegue pensar em como brincar com aquele brinquedo, planejar e executar, ela consegue partilhar essa brincadeira, ela prefere brincar sozinha. Então, a gente parte aí do brincar para que ele consiga generalizar em outras questões de atividades do dia a dia, né? Nossa, muito legal essa explicação toda. Eu acho que, bom, eu já estou há 2 anos nesse mundo aí, quase 2 anos, acompanhando as terapias do Léo, do meu filho, e acho que eu nunca tinha ouvido uma explicação do que realmente é a terapia ocupacional, e faz todo sentido, né? Eu tive amigos que tiveram que passar por isso, por acidente de moto, essas coisas que Isso. acabaram passando, e eu sempre brincava, né? Falando, bom, e aí? O pessoal vai fazer alguma coisa para te ocupar, né? O que exatamente é a terapia ocupacional? E agora a gente, com essa explicação, a gente vê qual é a importância, né, da terapia ocupacional, e principalmente aí nesses casos do TEA, nessa observação do desenvolvimento, né? Isso. Então, é bem legal. Obrigado aí pela sua explicação, né? E E aqui... aí, Oi, pode falar, Diane. É interessante a gente até parar para pensar, porque o que ela trouxe sobre essa questão da ocupação e do brincar, na minha experiência com o Heitor, foi realmente a primeira coisa que a gente pensou, né? Mas a primeira TO que atendeu o Tutu, eu lembro que ela estava muito focada justamente só nessa questão da função do brincar. E naquela época ele era um bebê que ainda não estava preparado para isso, né? Então, nessa questão sensorial mesmo, ele não estava preparado ainda para conseguir lidar com essas demandas do brincar, né? E aí é que entra a integração sensorial, né, Ana? Então, eu gostaria até que você conseguisse explicar um pouquinho para a gente como que faz esse equilíbrio, né? Com esse olhar do que é integração, como que entra a TO, como que elas se juntam aí sim. nessa terapia de vocês. Sim, eu gosto sempre de frisar que não são terapias divergentes, são terapias que caminham juntas, né? Então, a terapia de integração sensorial, ela é realizada única e exclusivamente pelo terapeuta ocupacional, tá? O terapeuta ocupacional, ele vai utilizar do estudo da integração sensorial para alcançar seus objetivos funcionais com aquela criança, de ocupação, né? E a integração sensorial, ela foi desenvolvida, foi criada por uma terapeuta ocupacional, né, Ana Jean Harris, e diante da observação dos impactos que as crianças tinham na sua funcionalidade, ela foi estudar como que as sensações impactavam na realização das atividades, né? Então, a gente sabe que a gente tem um processamento sensorial, então nós processamos as informações tanto do nosso corpo quanto externas ao nosso corpo, né? Então, a gente pensa nas sensações. Quando a gente pensa nos sentidos, a gente pensa no tato, no olfato, no paladar, na visão e na audição, né? São os 5 sentidos aí que a gente fala. Quais são os sentidos? São esses 5. Mas nós temos também os sentidos que nos dão informação do nosso corpo, que é a propriocepção, o sistema vestibular, a interocepção, né? E quando a gente fala de integração sensorial, nós pensamos ele em uma base. Nós temos uma base sensorial que é formada pela tríade: sistema vestibular, sistema proprioceptivo e sistema tátil. Se formos pensar em sistema tátil, ele é um sistema muito importante, porque nós temos receptores táteis da cabeça aos pés, né? A gente pensa em tátil tão com a mão, né? Porque na mão nós temos mais receptores. Eles são mais concentrados nas mãos, nos pés e na região, né, oral, aqui nos lábios, na boca. Então, são áreas mais sensíveis. A propriocepção, ela nos dá informação do nosso corpo. Então, ela está nas contrações, quando a gente contrai o nosso músculo, quando a gente estica, quando a gente puxa, empurra, ao caminhar. Tudo isso nos traz informação do nosso corpo. E o sistema vestibular, de como a gente vai se movimentar naquele espaço, tá? Então, esses três sistemas, eles integram com a audição, com a visão, e aí a gente tem um bom controle postural, um bom controle oculomotor, e aí a gente vai subindo naquela pirâmide para desempenhar as nossas atividades do dia a dia, né? Então, quando a gente pensa em integração sensorial, a gente pensa que o sistema nervoso central, ele é responsável por receber, organizar, integrar e responder aquelas informações. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. As informações chegam no meu sistema nervoso central,
só que ela não chega da forma como deveria chegar. Então, eu posso responder para mais, responder para menos, ou quando eu responder, não responder de uma forma adequada. Então, eu vou dar um exemplo tático, que a gente chama é uma questão de modulação do sistema tático, que a defensividade tática é uma hiperresposta que impacta no dia a dia. Aquela criança que não gosta de cortar o cabelo, que não gosta de cortar as unhas, que não gosta de ensaboar o cabelo, de lavar, tudo que é muito tátil é muito difícil, porque chega de uma forma muito intensa para mim, chega de uma forma muito aversiva. E aí eu respondo de uma forma muito intensa a esse estímulo, né? Então eu respondo para mais. E aí na terapia de integração sensorial, a gente vai trabalhando essa tríade para que a criança consiga acessar mais os estímulos de tato leve, né? Para que ela consiga ter mais vivência com esses estímulos e que eles cheguem de uma forma menos aversiva. E aí isso vai impactar no meu dia a dia, né? Por isso que quando eu falo que terapia ocupacional e integração sensorial caminham juntas, é exatamente por isso, porque eu estou utilizando de uma base de integração sensorial para trabalhar uma ocupação, que é o vestir, o corte do cabelo, a escovação de dentes, né, que envolvem questões táteis. Mas não é todo terapeuta ocupacional que faz integração sensorial, né, Ana? Não. Para você fazer, né, nós temos aí que ter um conhecimento básico em integração sensorial e também temos uma certificação internacional em integração sensorial, né? Eu fiz a minha diretamente pela Universidade do Sul da Califórnia, ela foi online, e nós temos também a certificação brasileira. Então, são 4 módulos, é uma certificação que tem um alto custo, não só financeiro, como de tempo, de raciocínio. Então, a gente fala, por isso que quando a gente fala da integração sensorial, a gente fala que não é só o balanço, né? Porque balanço tem no parque, balanço vocês podem comprar e colocar na casa de vocês. Mas como que esse balanço vai ser utilizado, vai ser útil para que ele seja funcional para a criança em questão, né? Então, por isso que quando a gente traz a integração sensorial, a gente traz um raciocínio por trás disso. Então, aquela criança vai estar naquele equipamento suspenso e ela vai estar realizando uma atividade naquele equipamento suspenso, que ela vai estar ativando a propriocepção, e aí eu estou no equipamento suspenso, ativando o meu sistema vestibular, e essa informação está sendo integrada de uma forma regulada, de uma forma ideal para que eu consiga trazer respostas, né? Então, a integração sensorial é a capacidade tanto de organizar as informações do próprio corpo e do ambiente e responder de forma efetiva, né? Então, hoje, se nós estamos aqui sentados, prestando atenção na nossa conversa, no nosso bate-papo, é porque os nossos sistemas, então, estão respondendo de uma forma adequada e a gente está conseguindo desempenhar o nosso papel ocupacional. Muito legal isso, viu? Sim. Eu, na verdade, você estava falando da questão do sensorial, né? Eu, por exemplo, eu tenho muito problema com giz, né? Então, o giz eu não consigo segurar porque ele, principalmente se minha mão está um pouco mais seca, me dá um arrepio, assim, aquele de ranger o dente, sabe? Sim. E quando o professor também escrevia na lousa, eu só de falar minha mão fica suada, você acredita? Sim. O professor escrevendo com giz na lousa me deixava com uma sensação tão ruim na aula que muitas vezes eu não conseguia prestar atenção porque minha mão estava suando e minha respiração ficava mais ofegante só por ouvir aquele barulho do giz escrevendo na lousa, né? Então é uma questão muito importante. Eu imagino, como a gente vai falar agora também da questão de quem está no espectro, né? Às vezes andar na areia, andar na grama ou em alguma superfície, né? O Léo, por exemplo, quando em alguns tipos de terreno ele andava de ponta de pé, ele não andava de ponta de pé em todo lugar. Em alguns tipos de terreno ele andava de ponta de pé. Então talvez fosse isso, ele tinha uma sensação ruim no pé naquele tipo de terreno, né? Sim. Então a textura, né? Isso, textura. E aí, como tem comida, como tem várias coisas, né? E assim, como que a terapia ocupacional ela pode ajudar a melhorar a habilidade de pessoas com TEA e também, já falando dessa questão sensorial também, como que ela pode diminuir, vamos dizer, esse prejuízo sensorial que às vezes a criança possa ter, né? Sim. Então, quando você traz a questão do giz, né, da sala de aula, a gente pensa assim, mas quando que eu vou precisar de um terapeuta ocupacional? Porque eu também tem muitas pessoas que trazem, né? Eu não gosto da textura do pudim, eu como cenoura crua, mas não como cenoura cozida.
né? Eu também não gosto. Aí a pergunta é, o quanto isso impacta no seu desempenho funcional? O quanto isso impacta na sua vida, né? Você não comer essa textura mais molhadinha, isso te restringe nutricionalmente? Você consegue substituir isso por outros alimentos? Sim, tranquilo, consigo seguir a minha vida. Então, ok. Agora, a partir do momento que isso impacta significativamente e eu não consigo listar nos dedos de uma mão a quantidade de alimentos que aquela pessoa come, aí isso sim é bem importante e a gente precisa intervir, né? Então, nós, enquanto terapeutas ocupacionais, nós vamos trabalhar na nossa terapia todas as questões de corpo daquela pessoa, né? Estamos falando da criança. Então, essa criança, ela chega para a gente em terapia, então a gente vai trabalhar todas as questões referentes a gente sempre fala que o primeiro passo é o nível de alerta, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre nível de alerta. O nível de alerta é a nossa capacidade de transitar entre sono e vigília. Então, por exemplo, quando a gente acorda, a gente está um pouquinho mais sonolento, a gente vai começando o nosso dia, a gente chega no trabalho, ali para o meio da manhã a gente chegou numa faixa ideal de engajamento, então a gente está produzindo. No final da tarde você já vai tendo, né? Já vai desacelerando, já vai chegando da sua casa, descansando. Então, nós conseguimos oscilar, né, no nosso nível de alerta e chegar nessa faixa ótima de engajamento e sermos produtivos, né? Agora, vamos pensar aquela criança que ela tem um alerta alto. Então, por exemplo, a gente gosta muito de dar um exemplo assim. Quando você está em um churrasco, que você está tranquilo, está ali descontraído com os amigos, uma pessoa vem e toca o seu ombro. Você vai olhar, vai conversar com a pessoa. Agora, se você está andando na rua de madrugada, 3 horas da manhã, e alguém toca o seu ombro, você fica muito assustado, o coração começa a bater mais forte, né? Por quê? O seu alerta em um churrasco é diferente do seu alerta andando na rua 3 horas da manhã. O toque foi o mesmo, né? O toque nas costas foi o mesmo. Mas como o seu alerta estava assim, você reagiu de uma forma intensa, né? De uma forma exagerada. Então, temos crianças que chegam tanto com um alerta mais alto, normalmente são as crianças com questões relacionadas à modulação, né? Então, que respondem para mais ou para menos. Então, aquela criança que tem uma hiperreatividade auditiva, aquela criança que tem uma hiperreatividade tátil, ou aquela criança que pouco responde aos estímulos e ela chega bem assim, com o nível de alerta baixo, você tem que chamar várias vezes, sentar na frente dela, olhar no olho, dar um toque, uma informação tátil adicional a mais para que ela consiga, né, vir para você. E aí a gente vai trabalhando aí na sessão no início para que aquela criança regule esse nível de alerta. Então, a partir do momento que a gente regula esse nível de alerta, ela consegue chegar numa faixa de engajamento, a gente propõe atividades para a gente trabalhar aquele planejamento da criança, né? E aí eu vou começar a falar para vocês de praxis, porque praxis também está dentro da integração sensorial. Praxis é ela tem um impacto, né? A integração sensorial tem um impacto na praxis. O que é a praxis? É a capacidade, falando da criança. A criança olhou para aquele brinquedo, né? Chegou um brinquedo novo para ela. Então, ela vai ver aquele brinquedo, ela precisa conceituar aqui na cabecinha dela como ela vai brincar com aquele brinquedo, né? Ter uma ideia de como brincar com aquele brinquedo. Opa, então é uma pista, eu preciso pegar o carrinho, colocar lá e apertar o botão. Ela planeja e ela executa, né? Nós temos crianças que brincam só de olhar a rodinha do carro inicialmente. Elas chegam aqui só olhando a rodinha do carro. Não amplia de outras formas, não tem interesse por outros brinquedos. E aí a gente vai ampliando as formas de brincar. Esse carro vai parar na escalada, esse carro vai parar dentro de um brinquedo, esse carro vai ser um tiro ao alvo. E aí a gente vai ampliando as formas de brincar com aquele brinquedo para que a criança consiga conceituar novas ideias. E aí a gente vai aumentando esse planejamento para que ela não brinque só olhando a rodinha, mas que esse carro vá para uma pista de automóvel, né? Para que esse carro seja parte de uma fazendinha, de uma cidade, e aí essa criança vai planejar e executar. Então, durante a nossa sessão, a gente traz a criança para essa faixa ótima de engajamento, realiza atividades para que ela consiga se planejar para executar, e aí a gente consegue trazer um pouquinho dessa praxis. A praxis a gente utiliza no nosso dia a dia. Hoje, escovar os dentes, tomar o banho, se vestir, já é uma habilidade adquirida, nós já aprendemos. Mas já foi uma atividade nova na nossa vida, né? Então, assim,
Quando eu acordo, eu preciso pensar, opa, eu preciso escovar os meus dentes. Então, eu vou ter que ir no banheiro, eu tenho que abrir o armário, pegar a pasta de dente, pegar a escova de dente, abrir a pasta de dente, apertar o tubo da pasta de dente, colocar na escova de dente, fechar o tubo, guardar o tubo. Abrir a torneira, eu preciso graduar minha força para abrir a torneira, preciso molhar, preciso escovar os dentes e ter percepção de onde essa escova de dente está na minha boca. Eu preciso enxaguar, bocejar, preciso ter aqui um controle oral motor muito bom e enxugar. Olha só como é complexo escovar os dentes. Hoje nós já temos, né? Nós temos essa habilidade aprendida. Nós temos essa habilidade aprendida, porém, ela já foi uma nova atividade, uma atividade que nós não conhecíamos, que nós tivemos que conceituar ideias para escovar os dentes, né? Então, a gente pensa aí na ideação, quando a gente fala da praxis, que eu preciso conceituar uma nova ideia. Então, o que eu vou fazer com aquele objeto, as várias formas de utilizar aquele objeto. Eu preciso planejar cognitivamente e eu preciso executar. E a execução é o produto final, né? Então, quando a gente traz sobre a resposta adaptativa, é o que a gente espera da criança durante a sessão, que ela traga respostas efetivas, né? Então, aquela criança que às vezes chega muito desorganizada, com alerta muito alto, com um nível de atividade alto também, né? Que mais agitada, querendo buscar por sensações, mas de uma maneira inadequada, a gente traz ela, consegue organizar ela, chega na faixa ótima de engajamento, traz questões relacionadas à praxis, e aí no final daquela sessão a criança vai, coloca a mochila, coloca o sapatinho, pega o copo de água, coloca a água e bebe. Isso para mim foi uma resposta adaptativa. Nossa, que né? legal. Eu não precisei colocar o sapato, põe o pé. Aquela criança pegou a mochila, colocou o sapato, se direcionou para o bebedor, pegou o copo, graduou a força do copo, conseguiu apertar, colocou a água, viu que a quantidade estava ok, levou até a boca e jogou no lixo. Isso Tudo que a gente faz no automático, para eles não é nada automático, né? Esse é o grande... Você pratica, Giane, bastante isso com o Tutu? Que a gente tenta fazer com o Léo aqui, a gente tenta sempre dar autonomia para ele. Então, ele quer tomar água quando ele chega na terapia, eu faço ele apertar o botãozinho para pegar o copo, ele colocar o copo ali embaixo, ele apertar, ele tomar. Às vezes ele não quer tomar, ele quer que eu tome, mas ele quer dar na minha boca, né? Ele fala para eu abaixar, para ele virar o copo para eu tomar água, né? Você pratica isso bastante com o Tutu, Giane? Ó, vou te falar que é assim, pratico. A Ana é a terapeuta do Tutu, então ela sabe bem o tanto que a gente luta, né, para todos esses processos acontecerem aqui, porque o Heitor tem todas essas dificuldades que ela expôs, né? Mas é interessante até você falar sobre isso, né, e perguntar se a gente pratica, porque é uma coisa que todo mundo tem que praticar, né? Então, é uma catequese que a gente tem que fazer na cabeça de todo mundo que atua, né, com a criança. Então, não adianta, por exemplo, aqui em casa eu tenho a Paty que trabalha comigo e ela é uma mãezona, tudo que ela puder fazer para ele e por ele, ela vai fazer. E eu fico sempre muito no pé dela falando, Paty, ele precisa crescer. Paty, você precisa estimular a autonomia dele, ele precisa fazer sozinho. Porque se depender dela, até para o Bernardo, que já tem quase 10 anos, ela deixa até a carne cortada para ele. E os meus 2 filhos têm uma certa dificuldade motora manual. O Bernardo até hoje tem dificuldade para cortar a carne no prato. Mas ele precisa treinar, é treinando que ele vai adquirir habilidade, né? Exatamente. E ela não, por ela faz por ele. O meu marido também tem esse perfil um pouco mais de vou fazer pelo outro, né? E eu sou muito mais assim, não, eles precisam fazer, eles precisam conseguir se virar, né? Eles precisam aprender a ter autonomia para a vida, né? Então, isso é uma coisa que me pega demais. Eu fico, assim, muito preocupada, porque eu quero muito que eles desenvolvam, mas eu sei o tanto que é importante o mundo todo, né, deles que estão ali ao redor conseguir contribuir para isso, né? Não é fácil. Trabalhar com família não é fácil, né, Ana? Exatamente. Até a gente vai falar sobre família. Só para a gente concluir esse pedaço, que eu fiquei com uma dúvida que eu acho que pode ser interessante. Você falou bastante da criança, como é a diferença de, por exemplo, talvez um adolescente com TEA, no TEA, ou um adulto, né? Essa diferença de que eles já compreendem mais a funcionalidade de uma terapeuta ocupacional, de uma terapia ocupacional. Né? Qual é a diferença de uma criança que chega lá e não entende ainda, não tem essa concepção do que é e do que ela está fazendo ali, para um adolescente e um adulto que já tem
essa percepção, né? Qual que é essa diferença? Sim. Quando chega o adolescente ou o adulto que ele consegue verbalizar, né, todas as questões relacionadas às suas dificuldades, a gente elenca junto com, a gente fala que com a criança, os objetivos são da família, né? E eu posso ter um objetivo enquanto terapeuta ocupacional, mas se não for o objetivo da família, eu, enquanto terapeuta ocupacional, tenho que entender que aqui não é o momento daquele objetivo que eu quero. Porque se não for importante para a família que a criança coma sozinha, é mais importante que a gente desfraude ela agora? Ok, então nós vamos entrar no desfraude, nós vamos realizar o desfraude. Então, assim, os objetivos são da família. Quando chegam os adolescentes e os adultos, os objetivos continuam sendo da família, porém, quando aquele adolescente, aquele adulto consegue verbalizar suas dificuldades ocupacionais, a gente consegue elencar os objetivos em conjunto com eles, né? Então, os objetivos são elencados em conjunto. Então, por que você está vindo na terapia ocupacional? Nossa, eu tenho muita dificuldade em me concentrar na sala de aula, o barulho me incomoda, eu não consigo ter foco, eu me irrito, eu tenho hora que eu quero morder a ponta do lápis, eu quero sair correndo. Então, assim, vamos partir para as acomodações sensoriais? Ó, vamos tentar um abafador, tá? Então, isso a gente tenta com, né, desde as crianças. Eu estou dando o exemplo um pouco para vocês visualizarem um pouco mais como seria com um adolescente. Ou quando vamos tentar um abafador, você vai, coloca o abafador. Se não quiser abafador, a gente tenta um protetorzinho aqui, auricular mais discreto. Ok, deu certo? Nossa, mas eu tenho uma necessidade de morder quando uma coisa me incomoda, irritado. Vamos tentar um mordedor? Mordedor na ponteira do lápis. Eu falo, gente, que se eu tivesse um mordedor na ponteira do meu lápis, eu teria dado muito menos gasto de material para minha mãe, porque eu mordia a ponta do lápis o Dentista, tempo né? todo. Falava, eu tô mais dentista. Então, assim, quando aquela aula, nossa, meu Deus, eu tava derretendo, eu mordi a ponta do lápis para acionar, né? Hoje eu entendo que eu tava acionando aqui a minha própria percepção para eu aumentar o meu nível de alerta, enfim, né? Mas É igual engraçado. o E assim, chiclete, né? a gente chega a pensar agora, né? A gente sempre fala de psicólogo, né? O tanto que todo mundo precisa de terapia, de psicólogo. Nossa, o tanto que a gente precisa de terapia ocupacional, todo mundo Eu precisa, já quero fazer. né? Olha, Eu já quero fazer, por causa da questão do giz que eu falei, né? Ou a questão de morder caneta. Quando você estava falando dessa questão de escovar o dente, eu juro mesmo que eu consegui imaginar a minha esposa falando: tá vendo? É tão simples você secar a escova e pendurar ela no lugar correto e fechar a pasta. É tão simples, é automático, mas não é, né? Então, assim, tem coisas que eu acho que também a questão do autismo ser muito também relacionada com o TDAH, ela também amplifica isso, né? Essa questão de concentração, de você conseguir fazer as tarefas completas, né? Início, meio e fim, né? E quem tem o TDAH tem o problema no fim. Ele vive só no meio, né? Ele até inicia alguma coisa, mas ele vive muito no meio e não consegue finalizar as tarefas, né? Sim, é difícil de Então, organizar, né? exatamente, se organizar. Então, o que a Jane falou é total. Eu quero fazer, eu já quero fazer terapia ocupacional, né? Não preciso mais da questão do giz, porque eu não vou mais na escola que tenha a coisa, mas assim, às vezes quando eu ando, por exemplo, naquele cimento polido de posto de gasolina, por exemplo, se eu estiver descalço, aquilo me incomoda, sabe? Me incomoda Sim, também, esse negócio de ranger o dente, assim, de ficar, né, sabe? sabemos então que tem uma questão tátil aí com É você. isso, tem uma questão tátil aí, né? Não sei exatamente o que é, mas com certeza a gente trabalharia isso em terapia ocupacional, né? Que é uma coisa que eu também não sabia antes, que seria dessa forma, né? E Mesmo. é, e é E eu engraçado acho como que isso oscila também ao longo da vida, né? Por sim. exemplo, eu, quando era mais nova, ia para show, numa boa, adorava barulho e tal. Depois que o Heitor entrou na minha vida, especialmente depois que ele entrou, que tem essa questão até começou com o choro no início de vida dele, que era muito insistente, depois com a estereotipia vocal. Gente, a minha questão auditiva, assim, foi para as cuias, assim. Se eu tô no meio de umas crianças, todo mundo gritando desesperadamente, chega a me dar desespero. Eu não consigo mais ir num show e ficar espremidinho. Então, a impressão que me passa, inclusive, é que eu começo a sentir as mesmas dificuldades que ele sente, sabe? É incrível isso, São as né? vivências e os contextos, né? Então, em qual contexto essa vivência foi significativa? Foi num contexto que foi prazeroso, que foi bacana, foi um contexto que não foi tão legal, né? E falando de significativo, a gente traz também na integração sensorial
que o nosso principal assim, é o central da integração sensorial, é a motivação intrínseca da criança. Então, é a partir da motivação intrínseca da criança que a gente vai conseguir as respostas adaptativas. Porque de nada adianta eu chegar com a criança aqui, fazer várias coisas e disso ela não tem interesse em nada. Então, é o que a gente fala, a criança gosta muito da Pepa, né? E aí eu vou colocar a patrulha canina. Ela não vai se interessar em buscar aquela patrulha canina e brincar com aquela patrulha canina. Então, a criança, ela precisa estar feliz, estar motivada. A terapia de integração sensorial, ela é rodeada de risadas, né? Então, quem tá ali na recepção só vê as gargalhadas, as risadas, porque tem que ser prazeroso, tem que ser significativo para ter aprendizagem. Porque, por isso que a gente fala que a gente trabalha muito questões relacionadas a praxis de planejamento motor, porque não é um treino propriamente dito. A terapia de integração sensorial, eu posso estar trabalhando a escovação de dentes, o corte de cabelo, o vestir, de uma forma completamente lúdica, que vai ser totalmente diferente de eu levar aquela criança para o banheiro e falar, abre a torneira, passa o sabonete, esfrega as mãos, ou então levar ela para se vestir, levanta os braços. Então, assim, às vezes essa criança pouco tem consciência de onde estão os braços. Meu corpo não me dá informação suficiente para eu entender que os meus braços estão aqui, que eu preciso cruzar a linha média para conseguir levantar minha blusa. Então, eu preciso trabalhar com aquela criança todas essas questões de corpo para que ela consiga ter esse conceito base, esse esquema corporal formado e consiga realizar as atividades do dia a dia dela. Porque senão de nada adianta eu treinar, né? Porque eu não tenho uma base. O Léo faz integração sensorial, Vini? Então, eu acho que sim, né? Eu sou mais o cara que leva nas terapias do que o que acompanha propriamente Você dito, já né? entrou no ginásio de integração? Não entrei. Nossa, você não tem ideia, você não tem ideia. Um dia, É assim, incrível. eu vou filmar lá para você ver como que é o ginásio, o GIS, né, que é onde a Ana trabalha. É sensacional, parece um buffet infantil, porque tem Que legal. brinquedão, tem balanço, como que chama? A tirolesa, tem Tirolesa. pula-pula. Então, assim, o tanto que pra gente isso seria divertido fazer, e acaba sendo para as crianças, e muitas crianças Sim. não conseguem entender o tanto que isso pode ser divertido, o tanto que isso tem que ser ensinado para eles também, né? Isso, tanto é que a gente realizou já a primeira edição do workshop para pais, e agora, dia 30, a gente vai realizar a segunda edição do workshop para pais, que é uma manhã de vivências. Aí os pais vêm, e não só pais aqui do Ginásio de Integração Sensorial, que é o GIS, mas também é aberto, né? Quem tiver interesse, eles vêm e passam uma manhã com a gente de vivências. Então, a gente traz um primeiro momento ali de roda de conversa, para a gente explicar um pouquinho sobre a integração sensorial, sobre os sistemas, né? Como isso impacta no dia a dia. E o segundo momento é de vivência. Então, os pais vão nas lycras, vão nas escaladas, vão nos equipamentos suspensos e vivenciam e sentem, né? Porque às vezes o pai tá ali sentado e vendo, nossa, ele vai ficar só na lycra hoje, mas o que está acontecendo? E aí, na hora que você entra na lycra, você entende o que está acontecendo ali dentro da lycra, que não é só ficar, não é só estar, não é só balançar, né? Que tem, são muitas sensações que aquele equipamento traz. Então, a gente está trazendo também para as famílias. O ginásio de integração sensorial, a gente fala que ele é um camaleão, porque ele se modifica a cada atendimento. Então, quando a criança entra, o ginásio está todo limpo. Nós temos os ganchos, né, para colocar os equipamentos suspensos, nós temos escaladas para promover ali dentro da integração sensorial. Nós temos uma medida de fidelidade, então nós precisamos ter uma quantidade de pontos exatas na sala, um tamanho ideal e equipamentos que fornecem as sensações dessa tríade base, para aí sim a gente falar que está fazendo integração sensorial. E aí dentro, quando a criança entra, né, a criança que vai construindo aquele atendimento e o terapeuta vai ali, o seu raciocínio clínico, trabalhando todas as questões que ela precisa, mas quem guia aquela sessão é a criança, né? E aí a gente vai vendo se ela precisa de um apoio mais verbal, de um apoio mais físico, eu vou colocando os desafios ambientais para que ela consiga ultrapassar, e aí a gente vai fazendo todo um raciocínio em cima daquele atendimento. Então, cada criança que entra, a cada 1 hora, é uma nova sala e um novo raciocínio clínico que o terapeuta tem para alcançar os objetivos com aquela criança. Você falou bastante dessa questão de motivação e tudo, né? E também de transformar, de repente, uma atividade em uma coisa mais lúdica para a criança entender. A gente, com o Léo aqui, a gente faz muito assim, ele vai lavar a mão, a gente canta uma musiquinha.
Ele vai escovar o dente, é a musiquinha do Bita, do chique, 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 para lá e para cá. Então, assim, ele não quer escovar o dente, ele tá ligado? Aí a gente começa a cantar musiquinha, ele já abre a boca pra gente escovar, e agora ele mesmo pega a escova e ele escova do jeitinho dele, depois a gente escova direito, né? Mas ele escova já do jeitinho dele. Se Eu tornou vou... um momento prazeroso. Isso, Se tornou um eu momento tomo banho com prazeroso e não ele. aversivo, né? Exatamente, eu tomo banho com ele, e aí, por exemplo, eu ensino ele a se ensaboar, ensino ele a lavar o pezinho, aí eu falo para ele lavar o meu pé, eu lavo o dele e mostro para ele como é que faz para ele lavar o meu e tal. E aí, quando sai, eu vou me enxugar e eu vou mostrando para ele. Falo, olha, agora coloca a toalha na cabecinha e faz assim. Aí ele põe, ele vai fazendo exatamente igual, né? Ontem, inclusive, ele colocou o pezinho em cima do vaso para enxugar a perna, como eu faço também, né? Então, a gente vai tentando ajudar ele também Sim. nesse processo. E aí que entra a questão da família, né? Como a família pode ajudar e qual é a importância do engajamento da família no tratamento, né? No tratamento todo. Eu falo assim, que é a base, né? É a base, porque a gente está aqui pela criança e pela família, né? Para que a gente consiga alinhar em conjuntos a melhor intervenção para a criança, os melhores objetivos. E a gente traz também que é uma tríade, é a família, o terapeuta e a escola, né? Então a gente precisa estar ali os três alinhados para que a gente consiga efetivar o desenvolvimento da criança em todas as três vertentes, né? Então a gente sempre traz para as famílias as orientações para casa, né? Em relação e também para a escola, em relação às acomodações sensoriais, em relação ao manejo. A família também pode entrar na sessão para acompanhar a sessão. Às vezes acontece alguma questão ali que a criança se desorganiza, que a criança fica irritada. Então a família consegue acompanhar ali como a gente realiza o manejo, para que ela consiga se acalmar, para que ela consiga ficar bem. Então, assim, né, nós fazemos constantes avaliações, reuniões com as famílias, né, avaliações, reavaliações, e elencamos os objetivos em conjunto. E aí, de acordo com a demanda da família, a gente vai dando as orientações para serem realizadas em casa, igual você falou da questão da autonomia, né? Uma das nossas principais orientações é que a criança participe das atividades da família do dia a dia, né? Então, que ela se alimente sentada à mesa quando possível, né? No banho, que ela seja participativa, ativa. Ela não vai conseguir colocar a quantidade exata de shampoo, mas ela vai identificar e pegar o shampoo e te entregar, né? Então, assim, que ela tenha autonomia naquele espaço que é dela, né? No ambiente que é dela, que é da casa. Para que aí a gente pense numa autonomia em um ambiente externo, no parque de diversões, em um shopping, em um aniversário, na escola. E aí o terapeuta, é legal isso que você está trazendo, porque entra até na questão do acompanhante terapêutico, né, Ana? A gente Sim. sabe que nem todo terapeuta ocupacional é acompanhante terapêutico, mas pode atuar. Como que funciona isso? Porque, querendo ou não, tudo que você está trazendo é para a vida, né? São ensinamentos, são habilidades que precisam ser adquiridas para a vida em todos os contextos que a criança atua, não é? E eu sei que o TO tem um papel muito importante nisso, né? Nesse treino da habilidade para a vida toda. Então, não é só na casa também, é na escola onde ele vai, às vezes é na igreja onde ele frequenta, né? Então, como que vocês fazem para ter essa visão e como que funciona essa questão da relação do acompanhante terapêutico com o terapeuta ocupacional, né? Sim. O acompanhante terapêutico, ele tem que estar alinhado com toda a equipe, né? Então, o terapeuta ocupacional vai orientar esse acompanhante terapêutico. Vamos pensar no contexto de sala de aula, onde é um contexto que acontece muito, né? Que as crianças têm muito o acompanhante terapêutico ali para auxiliar. O acompanhante terapêutico, ele não vai fazer pela criança, ele está ali para mediar, né? Para supervisionar aquela criança da forma como ela precisa. Então, se a criança precisa de um apoio físico, ele vai realizar da maneira correta. Se a criança precisa mais de um apoio gestual, verbal. Então, assim, ele está ali para auxiliar aquela criança a ser funcional naquele contexto. Porque talvez sem ele, ela não conseguirá ser tão participativa ativa, né? Então, ela precisa de alguém que esteja ali para mediar as relações, tanto dela consigo mesma e tanto dela com os outros, né?
Então, a gente realiza muitas orientações para acompanhantes terapêuticos em relação a idas ao banheiro, alimentação, organização dos materiais, as atividades né, da sala de aula, em qual lugar da sala é melhor que aquela criança se sente. Então, nossa, tá com muita dificuldade do barulho, né, e tudo. Vamos pensar no abafador para essa criança, vamos pensar numa acomodação sensorial. Não está conseguindo ficar muito tempo em sala de aula. Então, a gente vai ter uns momentos que essa criança vai sair, vai tomar um ar, vai voltar, porque tem crianças que, de fato, não conseguem ficar tanto tempo sentado. Para a gente também é difícil, né? Se a gente for pensar em um contexto de 5 horas ali, é difícil ficar sentado, concentrado e ser efetiva 5 horas. Então, a gente precisa se movimentar, e tem crianças que precisam se movimentar um pouco mais, que precisam de mais auxílio para se manter ali funcionais naquele espaço. Daí, olha assim, só. a gente para pensar até na formação desse AT, porque para ser AT não precisa ser TO, não é? Me corrige nisso, Ana, eu estou tentando, porque pode ser psicólogo, acho que pode ser pedagogo, não é isso? Isso. Mas para esse treino de habilidades mesmo, para aquisição realmente dessas habilidades de vida diária, a importância de ser realmente, ou ter um apoio de um TO ali, né? Porque às vezes Isso. um pedagogo e um psicólogo não vai ter essa noção, né? Então, assim, as pessoas que se propõem a ser AT, normalmente elas fazem algum curso específico, né, de clínicas especializadas que realizam cursos para formação de AT, para que a pessoa, né, tenha essa formação em AT. E só que assim, a formação é uma formação geral, né? Ali com algumas estratégias de manejo, enfim. Mas cada criança, ela tem sua individualidade. Então, por isso que é importante que o AT esteja em conjunto, tanto com o psicólogo que atende, com a fono, com o TO, enfim, com toda a equipe, para que ele consiga alinhar o seu trabalho ali em conjunto com a criança. E, viu, Não, é porque como o AT ele acompanha o dia a dia da criança, né? E aí a gente pensa que o TO é o responsável pelas atividades de vida diária, tem essa dúvida mesmo, né? Se o AT tem que ser TO, né? Hoje em dia, nós estamos com um déficit de faculdades para formação de TOs, então vou até aproveitar o momento e fazer uma propaganda, porque aqui em Rio Preto, a Norte, ela abriu o curso de TO no começo do ano, só que não formou turma. Então, assim, né, muitas faculdades particulares fecharam o curso de TO, então por isso que está sendo difícil até, né, a escassez do profissional, porque não estão formando TOs, e a nossa profissão é muito rica, então a gente precisa divulgar essa graduação, a gente precisa divulgar esse curso, né, para que a gente tenha uma possibilidade maior de atuação. Não, com certeza, inclusive, não só com pessoas no TEA, mas com, acho que a sociedade em geral, como a gente estava falando, né? Eu tenho minha questão muito do medo de altura, não é medo, é pavor, né? É como se fosse uma fobia mesmo de altura também, né, na questão. Então, são muitas coisas que eu percebi que a gente pode trabalhar com a terapia ocupacional. Quando a gente estava falando também da questão de diferença de criança, de adulto, aí você disse, né, porque o adulto se comunica, né, o adolescente ele sabe verbalizar, na maioria dos casos, o que ele está sentindo. Como é que estratégias que a gente pode, por exemplo, desenvolver numa criança para melhorar essas habilidades de comunicação dela, né, na TO? Como que a TO ajuda nessa questão tão verbal, na questão de comunicação e interação social, né? Como que é feito esse trabalho dentro da terapia? A gente passa do pressuposto que a gente trabalha a partir das potencialidades da criança. Então, talvez aquela criança ela não verbalize, mas ela me aponta, né? Ela aponta o que ela quer, ela me direciona com o olhar, ela me direciona com os seus gestos, né? Então, assim, você precisa ter um olhar muito minucioso da criança, da forma como ela se comunica, porque o comportamento é comunicação. Então, a gente trabalha todas as formas que aquela criança tem. Então, aquela criança chegou ali com aquele arsenal de comunicação. Então, ela se comunica ali pelos flappings, ela se comunica pelo olhar, ela se comunica pelo apontar. Então, eu vou utilizar daquilo para me conectar com aquela criança na sessão e que ela traga as suas necessidades, de preferências de brinquedo, de movimentos, de aversões, através desse comportamento, né? Então, a gente vai trabalhando todas essas questões relacionadas ao dia a dia
e sempre nos comunicando com a criança. A gente vai se comunicar com a criança o tempo todo. A gente utiliza muito dentro da terapia as pistas visuais, né? Então, para identificar. Então, por exemplo, o banheiro, tem a pista visual do banheiro. Dentro do banheiro tem uma prancha de comunicação alternativa com as pistas visuais, né? Então, o menininho ou a menininha entrando no banheiro, abaixando a calça, sentando no vaso, fazendo xixi ou cocô, depois se limpando, dando descarga, levantando. Então, tem uma sequência de ações que a gente utiliza também para auxiliar nessa comunicação, né? É um processo. Então, a gente insere para que ela consiga ampliar as formas de se comunicar. E, às vezes, a gente utiliza também a comunicação alternativa muito em conjunto com a Fono, né? Que é uma grande parceira dessa comunicação aí alternativa. E, às vezes, a criança ela não consegue expressar de forma concreta. Então, tudo que é concreto é muito fácil. Então, por exemplo, eu quero beber uma água. A criança vai lá no bebedouro e vai apontar a água, né? Mas e dor, né? E se a criança está irritada, então, o que ocasionou aquela irritabilidade da criança? Então, eu estou ali com a pranchinha dela de comunicação e ela me aponta, né? Então, são coisas... Estou cansada. Então, às vezes, a criança ela quer sair da terapia, quer ir embora, não quer ficar, a gente não está entendendo o que aconteceu. Então, a gente vai lá na comunicação alternativa, né? Modula ali para a criança, para perguntar o que está acontecendo, ela me responde: estou cansado, estou com fome, né? Então, são coisas que ela não consegue verbalizar e que o comportamento, por não conseguir verbalizar, aquele comportamento se traz de uma forma de irritação, de choro, e aí a comunicação alternativa auxilia a gente a entender, né, esse comportamento e a entender a criança naquele momento. Não é toda criança ainda que consegue fazer o uso e ainda mais funcional da prancha de comunicação, mas o tanto que é importante isso, né? A gente inseriu com o Tutu, graças a Deus estamos tendo bastante sucesso com a comunicação alternativa com ele, e o tanto que isso já fez muito sentido para a gente, né? Por exemplo, num dos momentos que ele mais teve crise, que foi nas nossas férias do ano passado, que foi na viagem de avião, né? Ele já tinha passado por essa experiência do avião por diversas vezes, não foi a primeira vez, mas acho que conforme a visão que eu tenho da situação, né? Conforme a criança vai amadurecendo, cognitivamente também, acaba entendendo um pouco mais o processo do que é um avião saindo do solo, acaba tendo um pouco mais de noção do tanto que isso é realmente assustador, né? Então, o Heitor realmente entrou numa crise lá. E eu tentando entender o que era que estava motivando essa crise dele no avião. Era o som, porque tinha o som do pessoal da tripulação falando, né? E realmente isso era uma coisa que estava incomodando, a gente sabia, porque desde o aeroporto estava assim. Ou era o fato de ter que ficar sentado, o que estava acontecendo, qual que era o gatilho que tinha feito ele se desorganizar. E nesse momento, mesmo desorganizado, com a prancha de comunicação, ele conseguiu mostrar para mim que o que ele estava sentindo era medo. Então, isso trouxe para mim até uma noção muito maior do tanto que o cognitivo dele está mais acelerado e que, às vezes, realmente, a questão sensorial dele ainda não consegue acompanhar o cognitivo e, por isso, né, que acaba vindo essas crises. Mas o tanto que a comunicação alternativa acaba sendo muito parceira nisso, né? Um outro exemplo é agora na escola. Ele tem muitas dificuldades de ficar todo o período escolar porque ele é muito ansioso, ele quer sair para jogar bola, ele está no hiperfoco do futebol, ele quer descer para jogar bola. E aí, ontem mesmo, o AT dele me mandou a foto da rotina visual que eles fizeram. Super simples. Chegou na escola, agora é hora de atividade na sala de aula, depois é o lanche, depois futebol, depois almoço, depois... Então, assim, só o fato de ter isso ali para ele entender qual que é a rotina dele no período da escola já deixa ele mais... Eu sei o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer depois, ele consegue se organizar melhor, né? Ele fica emocionalmente mais estável, né? Isso acontece. Né? Exato. É muito interessante isso. A gente sempre trabalhou com o Léo a questão da rotina, né? Então, ele dorme muito bem desde os 3, 4 meses, né? Então, a gente sempre trabalhou muito essa questão da rotina, mesmo antes da gente saber do TEA, porque a gente sabia como era importante para a criança essa previsibilidade, né? Saber que depois do almoço tem a soneca, tem o TT, tem a soneca, depois tem a brincadeira, e aí depois a gente vai tomar um café da tarde, eu vou no parquinho, quer dizer... Então, a gente sempre procura fazer, depois ainda que a gente
começou a investigação para o TEA, a gente se atentou um pouco mais a isso, e aí quando a gente sentiu que dava, a gente começou a bagunçar um pouco a rotina dele para poder ver como ele reagia. Mudar o caminho, para ver se aquilo era uma coisa que pegava para ele. Mudar o caminho, ó, não fazer isso hoje, fazer isso amanhã, né? Mudar um pouquinho o horário de alguma coisa e tal. E ele respondeu muito bem, né? Mas ele prefere a rotina, ele prefere seguir a rotina dele. Mas ele responde super bem. Quando a gente vai viajar, a gente viaja de carro, às vezes 5, 6 horas dentro do carro, e ele fica super bem, né? Não dorme. Na maioria das vezes ele não dorme, né? Ele fica olhando para tudo quanto é lado, mas a gente vê como essa questão da rotina é importante, né? E você estava falando da questão da fono, né? Como ajuda a criança enfim, e a pessoa com TEA, esse cruzamento das terapias, né? Esse acompanhamento de fono, psicólogo, TO, né? De repente uma musicoterapia, ecoterapia, como essa junção das terapias pode contribuir, né? Essa colaboração, intercolaboração, pode contribuir para o desenvolvimento da criança. Eu falo que é fundamental. É fundamental, porque aquela criança, ela é uma criança aqui na minha terapia, ela é uma criança na fono, ela é uma criança na psico, ela é uma criança na físio, e a gente precisa alinhar os objetivos, né? Para que a gente consiga trazer respostas efetivas em todos os contextos. Então, é fundamental, a equipe precisa estar alinhada, a equipe precisa conversar, né? Para que a gente consiga alinhar os objetivos em conjunto. Então, de nada adianta eu vou falar da parceria com a Fono, por exemplo, né? Então, se a criança chegar aqui com a comunicação alternativa, já com a prancha e tudo, e eu não souber modelar aquela comunicação alternativa, não se tornou funcional aqui, né? Então, a gente tem uma experiência muito positiva de parceria com o Fono, então sempre que elas inserem a comunicação alternativa, seja pelo tablet ou pelas pranchinhas, a gente realiza a reunião em conjunto e elas explicam como que vai ser realizada a modelagem como que vai ser realizada a modelagem da comunicação alternativa, a utilização daquela ferramenta, para que a gente consiga ter efetividade em todos os contextos de terapia, para que a criança consiga se comunicar, se fazer entendida em todos os contextos de terapia. Então é fundamental, porque nós somos um conjunto de um quebra-cabeças, nós não somos, né, individuais, nós somos pecinhas que juntas montam um quebra-cabeça. Então, se uma pecinha está fora, a gente não forma um quebra-cabeça, né, que é o desenvolvimento da criança. É aquela atuação multidisciplinar, né, Ana, né, que eles tanto falam, né, que não adianta cada um olhar para o seu quadrado, né? Isso, exatamente. A criança é uma só, né? Então. Exatamente. E as respostas, elas são 1000 vezes mais positivas quando a gente trabalha alinhado em equipe, né? Do que cada um trabalhar no seu quadrado. Por isso também é importante você achar um lugar onde você consiga fazer tudo junto, né? Tudo no mesmo, né? A TO, psicólogo, não adianta você, de repente, eu pego uma TO aqui, uma psicóloga lá e uma fono ali, né? Em 3 lugares diferentes, que aí você vai ter que colocar elas em contato, fica mais difícil de fazer esse trabalho, né? Do que se você está numa instituição só, né? Aqui, a gente tem, aqui no GIS, nós somos só em TOs. É uma clínica só de terapia ocupacional. E a gente consegue ter um bom acesso às outras clínicas, aos outros terapeutas. Então, aqui funciona muito bem as reuniões interdisciplinares, né? Então, assim, muitas vezes as crianças fazem acompanhamento também com ABA, né? Que é uma terapia que elas ficam um tempo maior do dia. Fazem acompanhamento com fono, às vezes com físio, né? Em outros contextos. Então, a gente consegue se alinhar. Então, a pandemia trouxe o online para a gente, né? Então, hoje em dia tem sido muito mais fácil, porque não precisa da presença física, do deslocamento, né? De ida e vinda. Então, a gente consegue alinhar ali uma reunião online que todos consigam participar e tem sido muito efetiva essa modalidade aí de reuniões. Então, a gente tem conseguido alinhar bastante as terapias, as reuniões com as outras terapias. Que legal. Jane, nós temos tempo aí, acho que umas 2 perguntinhas. Eu tenho uma, então vou deixar você fazer a penúltima. Não. Então pensa na última, então, aí eu vou fazer essa. A gente falou de toda a questão de integração, de comunicação e tudo. Como funciona na hora da inclusão no mercado de trabalho, né? Obviamente, para pessoas no TEA que tenham essa possibilidade, a gente sabe, depende muito do nível, algumas não terão essa possibilidade,
mas para as que têm possibilidade, níveis mais leves e tal, como funciona essa preparação e essa inclusão efetiva no contato com a própria empresa que vai receber essa pessoa? Como é que funciona? Muito, muito, muito legal a sua pergunta, porque muito tem se falado do TEA adulto, né? Porque as crianças que eram TEA de antigamente estão crescendo, estão virando adultas, estão tendo interesses pelo mercado de trabalho e tendo total competência de ser participativas e funcionais no mercado de trabalho. Então, assim como a gente cobra que as escolas se adequem, a gente precisa que o mercado de trabalho se adeque aos profissionais, né? Então, talvez aquele meu profissional que eu vá contratar com TEA, ele precisa de uma previsibilidade maior, ele precisa de uma rotina, ele precisa de uma função onde ele consiga se sentir bem. Talvez eu dar uma função em que não tenha previsibilidade, não tenha rotina, em que ele não consiga se organizar, não vai ser um ambiente de trabalho, uma função de trabalho que vai ser efetiva. Então, opa, eu preciso sentar junto com ele, saber das facilidades, saber das dificuldades, para ir alinhar uma função que seja efetiva. E hoje nós temos muitas pessoas com TEA inseridas em mercado de trabalho, e muitas pessoas que descobriram TEA na vida adulta, né? Depois que tiveram filhos, foram fazer investigação. Então, o autismo não tem cara, né? E isso tem sido algo muito falado, muito discutido, e hoje em dia a conscientização em relação a isso tem sido muito mais forte. Então, nossa, mas como assim ele é autista? Não parece, isso não existe. Então, por isso que quando a pessoa chega no mercado de trabalho, a gente precisa apresentá-la enquanto ser humano, né? Enquanto as dificuldades, enquanto as facilidades, assim como nós que não estamos no espectro, nós também temos as nossas facilidades, as nossas dificuldades, né? A gente fala aqui, a gente que trabalha aqui com integração sensorial, que são tantas sensações, tantos estímulos, nós temos aqui pessoas que na primeira giradinha com a criança no balanço já fica um pouco mais, nossa, meu Deus, chegou muito forte aquela informação, não dou conta. Então a gente precisa saber até onde a gente consegue chegar. E no transtorno do espectro autista não é diferente, né? Então a gente precisa adequar aquele ambiente de trabalho para aquela pessoa. Então talvez ela se incomode com o barulho, né? A reunião de equipe vai ter que ser organizada para que ela consiga participar. A gente fez uma ação aqui de Dia das Mães, em que as mães receberam massagem enquanto as crianças estavam em terapia. E a massagista é TEA, né? Ela nos acessou através do Instagram, né? Acessou a Renata, que é a dona da clínica, através do Instagram, se apresentou enquanto pessoa com TEA e se disponibilizou, né? Mostrou o seu trabalho. E aí, quando ela veio, ela contou pra gente que quando ela descobriu, né, que ela era TEA e tudo, que ela fez todas as terapias, ela foi direcionada para massagem manual, porque o tato, essa massagem, esse tato profundo, era algo que regulava muito ela, que ela conseguia ficar bem. Então, ela conseguiu trazer de algo sensorial, que a faz ficar bem, para uma atividade laboral, de trabalho, né? Então, a gente, né, na hora que a gente foi estruturar a salinha, a gente perguntou o que ela queria que estivesse na sala, se a sala ali, naquele ambiente em que as crianças circulavam por fora e faziam algum barulho, se estava tudo bem, se ela queria que colocasse alguma musiquinha mais baixa, então ela optou por colocar uma musiquinha baixa, porque ela prestava atenção na música, e aí isso isolava um pouco o barulho externo da agitação das crianças, né? Da organização da agenda. Então, ela precisou ter uma previsibilidade. Hoje você vai ter agendamento das 7 às 7, das 9 às 9, né? E aí, às vezes, ela até chegava antes, eu me organizei para chegar antes, então vou ficar aqui organizando o espaço. Então, foi bem bacana essa experiência. Nossa, que legal, né? E é muito importante, a gente tem... porque as pessoas com TEA, elas são seres humanos, como você estava falando, Sim. né? Da gente tratar como um ser humano normal, Sim. porque... Então, tem a questão de relacionamento, né? Sim. Tem a questão... Então, tem muitas questões que para nós, neurotípicos, são tranquilas, são coisas da nossa rotina, e que, de repente, uma pessoa tem muita dificuldade em alguma dessas áreas, e para ter êxito, ela precisa realmente de um apoio muito maior, né? Exato. E tem pessoas com TEA que descobriram, assim, o TEA na vida adulta, e eles trazem muito o quanto faltou TEA na vida deles, né? Que há um tempo atrás eu fiz uma live com uma psicóloga também que é TEA, e ela falava, eu usava as mesmas roupas porque eu sabia como aquela roupa se moldava no meu corpo.
qualquer outra roupa ia se moldar de uma forma diferente, e eu tenho uma questão tátil muito forte, né? Então, assim, ela falava, eu uso transporte público, então eu prefiro ficar em pé no transporte público do que pensar que eu vou sentar em um preferencial e alguém vai me questionar o porquê que eu estou no preferencial, né? Então, ela já chega no transporte público tensa, porque ela pode ser questionada a todo momento, como o autismo não tem cara, né? E ela é uma pessoa eloquente, uma pessoa que não tem cara de autista, né? E Então, ela nessas situações, as pessoas agora estão começando até a usar o cordão, né? Isso, O cordão de exatamente. O cordão de girassol, identificação, que é muito ou o cordão de importante. girassol, né? Ou o cordão do autismo mesmo. Inclusive, eu fui esses dias num café aqui de Rio Preto e o moço que me atendeu, eu percebi que estava com algumas dificuldades, né? E que ele estava a todo tempo tentando ali. Você via na carinha dele que ele estava se esforçando. De repente, eu vi por baixo o cordão. Né? Eu Uhum, falei, nossa, que sensacional. Aí, no sim. fim, da hora que eu terminei o café, eu fui lá conversar com ele, fui conversar até com o pessoal do café, parabenizando mesmo, né? Primeiro, de dar a oportunidade dele estar lá. E segundo, parabenizando principalmente ele, dele conseguir, né, Pela passar por coragem, todas né? as dificuldades de estar É. ali. Então, às vezes, assim, a gente fica com medo dessa história do cordão, de se expor, mas auxilia tanto. Esses dias atrás também foi manchete aí, né? Todo mundo comentando da menina que entrou numa crise dentro do ônibus, e aí saiu correndo do ônibus e o moço já tinha visto que ela estava com um cordão, então ele já desceu, já conseguiu ajudar ela a se acalmar. Então, tanto que isso é importante, porque às vezes a gente não tem essa noção do tanto de que os estímulos afetam, né? Eu fui dar conversar com as crianças da turma do Bernardo, lá na escola que ele estuda um tempo atrás, para falar sobre autismo, falando um pouquinho da nossa experiência com o Heitor. E eu passei para eles, eu não sei se vocês chegaram a ver aquele vídeo de uma criança dentro do shopping. Vocês já Sim, chegaram a ver como que ela sim. percebe os estímulos do shopping? Two, three, four, five, 6, 7, 8, 9. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Porque é uma coisa que as pessoas Sim, não têm noção, sabe, do tanto sim. que isso é forte para essas recepções sensoriais mesmo, né? Então é uma coisa bem intensa. As crianças ficaram assustadas mesmo, até assim, bem assustadas. Eu até fiquei assim, meu Deus, será que eu passei para o momento errado para as crianças? Mas assim, é importante para eles entenderem o porquê que as crianças, às vezes, no espectro, reagem de uma forma que eles não entendem, né? Mas é um vídeo que ele impacta, né? Ele Ele impacta. impacta, porque são reações, a criança entra, tem o flash, tem o brinquedo, o flash da máquina de fotografar, tem o brinquedo, tem as moedas que caem no chão, tem uma pessoa que está experimentando um perfume, aquele perfume está sendo borrifado, aí a criança conta nos dedos, tentando se regular, 1, 2, 3, e respirando fundo, e respirando fundo. Só que tem uma hora que o copinho transborda, né? Então a gente fala que aqui no nosso sistema nervoso central é como se a gente tivesse um copinho, né? Então, em alguns momentos, tem crianças que têm um copinho de café e o ambiente chega com um copinho de água. E aí, quando ele despeja todas as informações, esse copinho transborda. E é aí que eu entro, né, nos meus momentos de desregulação. Da mesma forma que tem crianças que têm um copinho de água aqui e o ambiente vem com um copinho de café. Então, aquela criança que precisa de muita informação para responder, né?
Legal, Legal. legal. Jane, a gente tem mais uma pergunta, se você quiser, né, fazer mais uma. Eu vou fazer até uma pergunta muito básica aqui, porque a gente já devia até ter colocado no início sobre ela, e a gente não falou, mas acho que é muito interessante a gente falar para todo mundo que está ouvindo a gente. Ana, explica para a gente o que são as estereotipias, né? E assim, tem muita gente que fala sobre essa história da extinção das estereotipias, né? Que a gente tem que extinguir, que não pode ter. Explica para a gente qual que é a visão da terapia ocupacional, né? Como que a gente consegue integrar tudo isso, que é na verdade, eu acho que é uma das coisas que mostram mais o autismo, que dá a cara para o autismo, né? Sim. Então, assim, as estereotipias, né? Os comportamentos restritos, repetitivos, eles são sintomatologias do TEA. Então, se a gente for pensar em DSM-5 em diagnóstico, nós precisamos ter comportamentos, tanto na linha dos comportamentos restritos e repetitivos, quanto na comunicação funcional. Então, para a gente fechar o diagnóstico, a gente precisa ter comportamentos nessas duas áreas. E aí, pensando no FLAP, na ponta de pé, a gente pensa que é uma sintomatologia do TEA. A gente não pode explicar isso como assim, como se fosse algo sensorial. O que a gente pode fazer? Utilizar dos sistemas sensoriais para justificar algumas estereotipias, né? Então, eu vou dar o exemplo da ponta de pé. A ponta de pé, quando a criança se mantém em ponta de pé na maior parte do tempo, ela se mantém contraída a maior parte do tempo. Vocês já ficaram em ponta de pé? É muito difícil. Se não ficaram, levantem aí para ficar, porque é muito difícil. Você contrai todo o corpo. E quando eu contraio todo o meu corpo, eu tenho sensação do meu corpo no espaço, né? Então, eu consigo correr, eu consigo ir de um lado para o outro. Se eu coloco o pé no chão, fica um pouco mais difícil. E também tem uma questão tátil, que eu piso na grama, eu faço a ponta de pé, né? Então, nós temos... Estou falando da ponta de pé, mas nós temos crianças que se mantêm com a ponta de pé na maior parte do tempo e crianças que a gente vê que é uma reação ali a um estímulo tátil. Então, a gente utiliza do sistema sensorial tátil para trazer respostas referentes e acomodações e intervenções referentes a essa ponta de pé, tá? Mas ponta de pé, flap, são sintomatologias do TEA. Então, temos estudos que trazem, por exemplo, de pessoas que já fizeram cirurgia, porque quando você faz a ponta de pé, se é uma ponta de pé que ela é muito recorrente, né, que ela faz parte, tá na maior parte do seu dia, você pode ter um encurtamento, né, de tendão, e aí você não consegue mais colocar o pé no chão, porque teve um encurtamento. Então, tem pessoas que aplicam Botox, que a toxina botulínica, ela traz ali uma maleabilidade ali maior na minha articulação. E pessoas, né? Como pessoas que o Botox não funciona e aí partem para a cirurgia. Mas um tempo depois a ponta de pé volta. Então, não são todos os casos, mas já existiram casos em estudos que voltou a ponta de pé, porque é uma sintomatologia, né, do TEA. Então, é uma necessidade daquele corpo estar em ponta de pé, assim como o flap. Em momentos que eu estou muito feliz, né, eu faço flap. Então, assim, a gente fez uma imersão ano passado no Chile, integração sensorial, e teve uma fala da professora que eu achei assim incrível, que tentar extinguir a estereotipia de um autista é como você fazer cirurgia plástica no rosto de uma criança com síndrome de Down. Nossa! Exato, né? Faz sentido. Olha, me arrepiou. Então, eu também, porque eu não vejo necessidade, né? Não é uma coisa que afeta, é uma coisa natural daquela criança, pelo menos é o que eu vejo. Né? É uma característica dela. Lógico que quando essa estereotipia se torna um comportamento autolesivo, heterolesivo, um comportamento disruptivo, né? Nós precisamos intervir, nós vamos sempre intervir para que as estereotipias elas não aconteçam em momentos disfuncionais, que tragam esses comportamentos disruptivos. Mas extinguir a estereotipia não é uma opção, né? É uma possibilidade que ela é trabalhada. Mas caso isso não aconteça, a gente tem que entender que é um sintoma do TEA, né? Uma sintomatologia do TEA.
Não que não seja uma opção, é uma possibilidade. Porém, é uma sintomatologia. Então, a gente precisa acompanhar para entender essa sintomatologia, como ela se faz, em quais momentos ela se faz, né? Então, em quais momentos que esses comportamentos aparecem. Então, a gente consegue adequar esses contextos para que esses comportamentos sejam menos intensos. Porque, dependendo do comportamento, ele traz disfuncionalidade, ele se torna disfuncional, né? Aquela estereotipia. Não é algo que a gente pode deixar que se instale ou que permaneça. Então, a gente precisa organizar para que seja de maneira adequada. Bom, estamos encerrando o nosso tempo aqui. Na verdade, ainda teríamos, como todos os outros programas, né, Jane? Teremos muitas perguntas ainda para fazer. Eu acho que foi um bom começo. Queria agradecer muito aí a sua participação, né, Ana Paula. Foi muito importante. Eu acho que nossos espectadores vão gostar bastante desse programa, né, desse episódio, né, Jane? Então, vou agradecer mais uma vez, né? E, Jane, dá alguma consideração final aí e depois a gente passa a palavra para a nossa convidada. Ana, obrigada mais uma vez por contribuir com a gente com tanta informação relevante. Eu tenho, lógico, agradecimentos pessoais, né? Porque é responsável aí pelo Tutu também, né? Há anos já acompanha o meu pequeno. Então, assim, só gratidão por você estar na nossa vida e por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço aí o convite de vocês, Vinícius, Jeane em especial, que a gente está aí há alguns anos, né, em conjunto aí para o desenvolvimento do Tutu. Me senti muito honrada, muito feliz em falar da terapia ocupacional, em trazer sobre a terapia ocupacional, a importância dessa profissão, né, a importância do dia a dia dessa profissão, tanto com crianças dentro do espectro, quanto com crianças que tenham qualquer dificuldade no desenvolvimento, né, então, muito obrigada. A gente que agradece. Agradecer também ao Vitor Rocha, que é nosso editor de vídeo, né, que está fazendo toda a edição aqui para a gente. E aí, quem quiser contatar a gente, tem nosso Instagram, nosso Facebook, nosso e-mail, nosso WhatsApp. Fiquem à vontade, está tudo na tela aparecendo aí para vocês, inclusive também o @ da doutora Ana Paula, que a gente... E do Giz, né? Se você quiser também a gente coloca sim. @ do Giz aí para a gente divulgar mais esse trabalho. E quem sabe um dia eu possa dar um pulo aí em Rio Preto para conhecer. Vai ser uma honra recebê-lo. Vai ser uma honra. Fazer aí algumas sessões aí pro meu medo de altura e para minha aflição do Giz. E vem para o nosso workshop. É isso. Muito legal. Mais uma vez, obrigado, viu, Ana Paula? Eu que agradeço, gente. Até a próxima, gente. Até. Um grande abraço a todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.